Hoje são 23 de julho, quinta-feira, e nos nossos próximos devocionais eu gostaria de tratar do tema Entendendo o Pecado e os distúrbios emocionais, ou as consequências do pecado nos relacionamentos. E eu gostaria de começar o nosso devocional com a leitura de Lucas capítulo 15, versículos 11 a 24, onde nós lemos assim. Lucas 15, 11 a 24. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei com meu pai e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Nesta parábola, a parábola do filho pródigo, Jesus nos mostra que a principal evidência do pecado é o egoísmo. E lembrem-se, eu vou estar enfatizando aqui os efeitos do pecado nos relacionamentos. Nós estamos dando ênfase ao valor que queremos cultivar em nossa igreja de priorizar pessoas. E nesta parábola, nós observamos que o objetivo de Jesus é tratar da solução do pecado nos relacionamentos. Jesus estava estabelecendo aqui que o pecado é o egocentrismo que resulta de um relacionamento rompido. E a salvação é o momento em que esse relacionamento é renovado. O filho pródigo partiu deixando o pai e acabou sozinho e perdido. Quando ele o acolhe na volta, é interessante observar que o pai não menciona a vida desregrada que depauperou a herança do filho, nem mesmo considera que o comportamento dele mereça punição. Observe que o pai se alegra porque o relacionamento foi restabelecido. O egocentrismo situa-se no âmago dos problemas espirituais e também emocionais. Porque tanto o pecado quanto os problemas emocionais resultam da autopreservação a qualquer custo. Desde que o homem pecou e ficou separado de Deus, ele passou a formular com seus próprios esforços uma maneira de suprir suas necessidades. A isto a Bíblia chama de carne. Então, o que nós notamos aqui
é que o que eu quero mostrar é que o pecado e os distúrbios emocionais são causados por relacionamentos rompidos e como a salvação e a saúde emocional acontecem quando os relacionamentos são reconstruídos. Vamos agora entender melhor o egoísmo. Em Mateus 10:39, nós lemos assim: quem agarrar-se à própria vida, a perderá. E para entendermos melhor isso, eu vou trazer a vocês o estudo de um caso. Érica deixou de acreditar nas pessoas há muito tempo. Seus pais a desapontaram, seus amigos a decepcionaram e ela achou também até que Deus tinha feito pouco por ela. Ela passou a acreditar que quando queremos que uma coisa seja feita, nós devemos fazê-la sozinhos. Érica encara então as outras pessoas como adversários. É como se ela estivesse competindo com todo mundo por causa de tudo, sempre querendo ter certeza de que ela não será enganada. O problema é que mesmo quando ela consegue evitar que os outros a enganem, ela ainda se sente lograda. E aí eu faço uma observação. Quando não temos com quem compartilhar as coisas, a satisfação de conseguir o que queremos não dura muito tempo. Érica construiu um muro de defesa para garantir que ninguém viesse a se aproveitar dela. O que ela não percebe é que, além de impedir que os outros entrem na sua vida, esse muro a mantém presa pelo lado de dentro. A verdade é que ela se ressente de estar sozinha. Ao tentar se proteger, desconfiando dos outros, ela quer curar suas feridas permanecendo isolada. Ela tem poucos amigos porque a sua atitude é muito defensiva diante delas. E a sua vida não parece ter significado porque ela não acredita em nada maior do que ela mesma. O que ela não percebe é que manter os outros à distância lhe dá uma falsa segurança e a impede de obter o que ela realmente precisa, que é de se sentir completa. Tanto do ponto de vista emocional quanto espiritual, ela se extraviou e sem a ajuda de outras pessoas, ela será incapaz de encontrar o que ela realmente precisa. O ponto inicial da salvação quanto à saúde emocional é reconhecer que precisamos dos outros. Do ponto de vista espiritual, nós necessitamos de um relacionamento com Deus para sermos completos. De um ângulo psicológico, nossa saúde emocional depende da nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros. Se encararmos as outras pessoas como adversários, dos quais precisamos nos proteger, nos tornamos defensivos e corremos o risco de prejudicar exatamente aquilo que estamos tão arduamente tentando proteger. Percebemos pelos ensinamentos de Jesus que os seres humanos são essencialmente relacionais. Ele frequentemente mencionava a importância tanto da nossa relação com Deus como da nossa relação com os outros. A saúde emocional acontece quando os relacionamentos estão intactos e o pecado quando estão rompidos.
Quando temos medo de que nossas necessidades não serão satisfeitas, nos envolvemos em atos impulsivos. É o eu, é a carne se manifestando. Atos impulsivos de autopreservação ou em mecanismos de defesa para nos proteger. Esses mecanismos, infelizmente, se tornam distúrbios emocionais que nos separam não apenas de nós, dos outros, mas de nós mesmos. É muito importante nós entendermos que os seres humanos não podem existir como ilhas. Não podemos ser completos sem nos relacionarmos com os outros. É por esta razão, queridos, que como cristãos nós precisamos cultivar uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Precisamos buscar colocar ordem no nosso mundo interior. E isto você pode fazer na prática diuturna das disciplinas espirituais. A partir disto, então, nós teremos condições de, nos relacionando com outras pessoas, servi-las e assim mutuamente sermos encorajados, sermos estimulados ao amor e às boas obras, como nos diz o autor aos Hebreus. Eu desejo a vocês um excelente dia na presença do Senhor.